Olá pessoal, eu sou a Paty, você está no canal Del Cosplay e hoje é dia de revisão de Boku no Hero Academia. Mas antes de começar eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal se ainda não é inscrito, compartilhar o vídeo com os amigos e também nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo para vocês. Então vamos lá começar! O 10º episódio ele começa com um pequeno flashback da invasão dos gnomos ao bar e ao perímetro do esconderijo e segue com o que aconteceu logo depois do Kacchan ter sido transportado pelo All For One bem na frente do All Might. O All Might ele até tenta ser transportado junto, só que ele não consegue, então o que ele faz? Ele vai atrás, ele deixa o serviço de proteger as pessoas e derrotar os gnomos que estão naquele local com o Endeavor e com os outros heróis que estão lá e segue rumo ao local onde provavelmente o All For One estaria, que seria o segundo esconderijo. さすがのトップも老眼が始まったか。ああ、任せるね。 Indo lá pro esconderijo, pro segundo esconderijo, que era o esconderijo dos gnomos, a gente vê que os heróis eles não estavam mortos, eles estavam apenas muito feridos. Graças ao Best Jeanist, que pegou, com a individualidade dele, ele conseguiu jogar os heróis fora do alcance do poder do All For One antes deles serem atingidos, então eles tiveram poucos danos e ele foi o que sofreu mais dano. O All For One até parabeniza o Best Jeanist pelo ato, mas ele fala que a individualidade dele não é ideal pro Shigaraki, então o que dá a entender que ele tá procurando a individualidade certa, porque o Shigaraki ela tem aquela individualidade de desintegrar as pessoas e eu acho que ele quer dar uma individualidade um pouco mais forte ou diferente pra ele. Todoroki e os outros eles continuam paralisados atrás dos escombros, né, pensando em como que eles vão fazer pra sair dali, como que eles vão sair daquele lugar, sendo que o All For One, o Big Boss, ele tá lá. Então eles ficam pensando no que ele fazer quando eles ouvem a voz do Kacchan e eles percebem que o Kacchan foi transportado pra aquele local. E junto com o Shigaraki veio também os vilões e o All For One ele vai falar com ele e fala que não se preocupe, você falhou de novo, mas não se preocupe que você tem outras chances, você pode tentar de novo. É por isso que eu trouxe os seus amigos e o Bakugou junto com você, porque você julgou que ele era importante, então não se preocupe que você pode tentar de novo. Ele age como um pai pro Shigaraki. Agora o Deku tem certeza que o Kacchan tá lá, então ele começa a pensar o que ele pode fazer pra salvá-lo agora que ele está ao seu alcance de novo. Ele lembra do que aconteceu, que o corpo dele não se mexeu lá na floresta, que ele teve a chance de salvar o Kacchan e ele não conseguiu, e ele começa a pensar, que ele fala que ele tem que agir, e nisso a Momo e o Ida percebem que os três, tanto o Deku, tanto o Todoroki quanto o Kirishima, eles estão pensando em sair daquele local para poder ir ao resgate do Bakugou, e aí eles seguram ele, porque fala, não, mas aqui você não sai, sem um plano a gente não vai deixar vocês ir lá para se matar, então eu falei que eu ia te proteger e eu vou te proteger, então daqui você não sai. Enquanto eles estão conversando em pensamentos, né, eles estão trocando olhares em pensamentos, o All Might chega na voadora e a batalha épica começa. As duas forças se chocam como se fossem dois lados do mesmo objeto, da mesma moeda, e todo mundo sofre com aquele impacto e o Bakugou logo vê, ele percebe que o All For One parou o All Might com as mãos e ele fala, nossa, esse só pode ser o Big Boss. E nisso os dois começam a discutir, o All For One começa a provocar o All Might, falando que ele tá mais fraco, que ele tá mais lento, que era pra ele ter chegado bem antes, que já deu 30 segundos do tempo que eu enviei os gnomos e você só chegou agora. E o All Might, ele replica falando que dessa vez ele vai colocá-lo na cadeia, que ele vai acabar com ele de uma vez por todas, que ele vai salvar todo mundo, que ele vai pegar o Bakugou e vai levar ele de volta e vai acabar com a Liga dos Vilões que ele formou. E a gente sabe que o All Might ele já não está em seu 100% da sua força, a gente sabe que ele tá fraco depois da primeira luta que ele teve com o All For One, ele ficou muito debilitado, então os dois ficaram muito debilitados, só que parece que o All For One ele teve um processo de recuperação um pouco maior do que o All Might, e aí ele não tá conseguindo dar conta de lutar com ele e proteger o Kacchan ao mesmo tempo. E nisso o Deku e o Bakugou, eles percebem isso, eles percebem que o All Might não tá lutando com 100% do seu poder porque ele tá protegendo o rapazinho, e os vilões também perceberam e eles querem levar o Bakugou com eles através do portal que o All For One forçou no Kurogiri. Aí vendo que os dois estão em perigo, tanto o Bakugou quanto o All Might, né, o Bakugou tá lutando contra 6 vilões ao mesmo tempo, enquanto que o All Might tá lutando, tá tendo problemas em enfrentar o All For One, o Deku ele começa a pensar no que ele pode fazer, como que ele pode tirar o Bakugou dali, e ele começa a raciocinar, você sabe que o Deku ele começa, assim, ele tem um raciocínio muito rápido, ele começa a processar várias rotas, qual rota que seria melhor, o que ele poderia fazer pra tirar o Bakugou de lá, e aí ele chega numa rota, só que ele fala assim, olha, pra isso dar certo, eu vou precisar que o Bakugou aceite, e eu vou precisar de você também, Kirishima. Então o Ida ele pede pro Deku contar qual é esse plano, que não vai colocar a vida deles em risco, ou piorar a reputação da escola, que já tá baixa, né, como uma escola que não consegue controlar os seus alunos. Enquanto isso, o All Might tá lá lutando contra o All For One, e o Deku ele fica observando e ele percebe o melhor momento pra ele pôr o seu plano em ação, e quando esse momento chega, ele vai lá, junto com o Todoroki, eles formam de novo
novo uma bala humana, né? Uma bala humana formada pelo Deku, pelo Kirishima e pelo Ida. O Todoroki faz uma rampa de gelo e eles saem voando por cima do campo de batalhas. É aí que entra o papel do Kirishima. Ele pergunta pro Bakugou: e aí, você veio ou não? Corre! Kita! Aí nisso os vilões percebem, né? Os vilões ficam todos focados nisso que tá acontecendo e eles tentam impedir eles de fugir. Só que eles são impedidos pela Mount Lady, né? Que entra na frente quando o Mr. Compress sai voando na direção dos meninos. E o Gran Torino para os vilões que estão lá embaixo, que ficaram, que restaram. Gran Torino! Aí vendo que o resgate foi um sucesso, o All Might finalmente fala que agora ele vai usar 100% da sua força. E o All for One, ele também fala, ó, já eu não queria lutar, mas já que você quer lutar, eu vou lutar com você, só que também ele se preocupa com os dele. Então o que ele faz? Ele pega e empurra, assim, ele força as crianças vilões pelo portal que ele abriu do Kurogiri, e aí ele fica livre pra enfrentar o All Might sem maiores problemas. E os dois continuam seu embate, cada um forçando o seu ponto de vista, o All for One falando que ele destruiu todos os amigos dele no último embate, que quais são os valores dele, que os valores dele são melhores do que das pessoas que ele derrotou. E o All Might, em resposta, ele fala que ele não vai perdoá-lo pelo que ele faz, ele rouba das pessoas, ele brinca com as pessoas, ele machuca as pessoas e aquilo ele não vai perdoar. Só que ele chega falando isso com um belo soco na cara do All for One. Só que, como eu já disse, a gente sabe que ele tá cada vez mais fraco, que conforme ele passou o poder pro Deku e pelo fato dele ter sofrido tanto dano na última luta dele contra o All for One, ele não consegue mais usar 100% da sua força, então aquele soco meio que não fez nem cócega nele. E nisso, o All for One, ele começa a brincar e zombar da cara do All Might. Nossa, que foi isso? Você tá tão fraco assim? A última vez que eu ouvi essas mesmas palavras foi da sua mestra, a Nana Shimura. E vocês lembram que nas lembranças do Shigaraki, ele chama o Shigaraki de Tenku Shimura? Qual será a relação da Nana Shimura com o Tenku Shimura? Como a mesma se리프を前にも聞いたな。ワン・フォー・オール仙台継承者志村奈々から。E nas cenas do próximo episódio, vimos que o All Might continua lutando contra o All for One, mesmo depois da sua forma ter sido exposta a todos. E qual será a relação da mestre dele com o Shigaraki? Gostou desse vídeo? Deixe seu like e compartilhe o vídeo com os amigos. Não se esqueça de deixar um comentário e um joinha. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até mais!